Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com muita alegria que estamos aqui iniciando nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que nos reunimos aqui como uma grande família, com o nosso coração elevado até a Deus nosso Pai e com os nossos pensamentos sintonizados em Jesus e com as portas da nossa alma abertas para acolher os ensinos e os esclarecimentos das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estes minutinhos que nós partilhamos aqui juntos, meus irmãos, são minutos preciosos, minutos que todos nós estamos aqui, inclusive eu, como aprendizes do nosso amado Jesus. Estamos aqui partilhando deste momento como aprendizes do nosso amado Mestre Nazareno. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa abençoar a todos nós nesta manhã de terça-feira, abençoar o nosso dia, proteger os nossos passos e que Jesus esteja sempre vivo em nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje a nossa reflexão aqui, nós iremos conversar um pouquinho mais sobre a influência, mas aqui talvez num nível um pouco mais leve, dos espíritos para conosco. E é muito importante nós aurirmos esse esclarecimento sobre essas influências, mesmo que leves que podem ocorrer, porque isso nos traz um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de serenidade, quando isso acontecer. Porque o que frequentemente ocorre, e eu também já passei por isso, meus irmãos, é que quando nós sentimos a influência leve de irmãos espirituais, sentimos às vezes uma angústia que não é nossa, sentimos algo físico que não é nosso, podemos ficar desesperados, preocupados, ficar ainda mais angustiados com aquilo, achando que aquelas sensações são nossas, mas não são. São dos nossos irmãos espirituais por uma influência leve que acaba ali refletindo em nós. Então, quando a gente tem esse esclarecimento que essas sensações, às vezes um desespero repentino que vem, um coração que se acelera de uma hora para outra sem motivo, não é nosso, mas pode ser de um irmão espiritual que está próximo de nós, não nos desesperamos. Fazemos uma oração, ficamos em paz até que isso passe. Então hoje o nosso esclarecimento aqui vai abordar tudo isso pra gente. E vamos começar, primeiro de tudo, relembrando que é algo que a gente sempre partilha, meus irmãos, que o mundo aqui, terreno, que a Terra, que o nosso plano físico, está em constante contato com a pátria espiritual. E é importante a gente ter esse esclarecimento, meus irmãos, porque o contato nosso com os espíritos é algo natural, porque aqui a nossa pátria material, física, está em constante contato com a pátria espiritual. Vale a gente lembrar que quando estamos em oração, pedindo auxílio para os bons espíritos, estamos pedindo um amparo, os bons espíritos não entram em contato para nos auxiliar, ouvem o nosso pedido e nos auxiliam no que a gente está pedindo, não é mesmo? Então, os bons espíritos estão também em constante contato aqui com a Terra. O mesmo ocorre com os espíritos ainda inferiores, pois existem muitos irmãos que já desencarnaram, passaram para a pátria espiritual, mas continuam ainda agarrados às coisas materiais. Continuam ainda aqui fixados nessa zona muito carnal que é a Terra. Por isso não continuam caminhando lá de lá. Da mesma forma, também existem irmãos espirituais que o coração
ainda está muito devotado ao mal e justamente por isso mantém contato frequente aqui com os encarnados, com o intuito de influenciar também, usar a abertura que a gente dá para o caminho do mal. Então, estou explicando isso para a gente, meus irmãos, porque tanto os bons espíritos quanto os nossos irmãos espirituais ainda inferiores, eles possuem constante contato aqui com a vida terrena, meus irmãos. É comum isso. E justamente, meus irmãos, por esse contato que pode acontecer, quando um bom espírito, um espírito superior, ele se aproxima de nós, mesmo que não consigamos enxergá-lo com os olhos da matéria, podemos sentir a presença dele. E geralmente sentimos uma paz, uma serenidade, aquele alívio na alma, aquela tranquilidade que é derramada no fundo do nosso coração. Então, quando um bom espírito se aproxima de nós, sentimos aquela leveza, aquela harmonia, aquela alegria no coração, pois é isso que os bons espíritos nos transmitem. Sensações de paz, de amor, de tranquilidade. Só que o mesmo acontece, como a gente diz, com os irmãozinhos espirituais ainda inferiores. Quando eles se aproximam de nós, a sensação não será de paz, não será de tranquilidade, como a dos espíritos superiores. Em verdade, as sensações podem ser desagradáveis para nós, devido à faixa vibratória que eles ainda carregam, que eles emitem, que eles sintonizam. Então vejamos só, irmãos espirituais ainda inferiores, sintonizando ainda numa faixa ainda inferior, podem acabar, ao se aproximar de nós aqui encarnados, acabar emitindo sensações desagradáveis em nós, meus irmãos. Podemos sentir esses fluidos, essa energia um pouco desagradável. E aí vem aquelas sensações de calafrio que podemos sentir. Aquele tremor sem explicação. Em muitos momentos o nosso coração, ele dispara, ele acelera de uma hora para outra. Vem aquela sensação de desespero, de querer sair correndo, de sair dali. Em outros momentos vem uma angústia, uma tristeza sem explicação. Ora, meus irmãos, se todas essas sensações que nós estamos colocando aqui não têm causa na vida física, se nada aconteceu no dia para elas eclodirem, se estamos simplesmente aqui conduzindo a nossa vida, de repente o coração dispara, vem os calafrios ou várias outras sensações, é porque são sensações que não são nossas. Em verdade, são de irmãos espirituais que se aproximaram e acabaram influenciando, gerando. A gente começou a ter essa percepção dessas sensações desagradáveis. Então, novamente, se não tem causa na vida material, se nada aconteceu no nosso dia para isso, se foi algo que assim foi de repente, sabe, de uma hora para outra o coração disparou, de uma hora para outra veio aquela angústia e começamos a nos perguntar, mas por que eu estou triste? Nada aconteceu, nossa, estou me sentindo angustiado, com vontade de chorar, uma coisa assim, um nó na garganta, mas nada aconteceu para isso, é porque pode ser uma sensação, um reflexo de um irmão espiritual que está próximo de nós. E é muito importante nós termos esse discernimento, esse esclarecimento do que é nosso e do que é do espírito que se aproximou, porque se não tivermos esse discernimento, ficaremos ainda mais angustiados, preocupados, perturbados e agitados por causa dessas sensações que estamos aí captando do espírito que se aproximou de nós. Porque começamos a achar que isso é nosso.
mas não é, meus irmãos. Então é importante a gente ter esse esclarecimento e o discernimento, assim, o que é nosso, que é sensação nossa, e o que é algo que veio repentino e que pode ser aí até um sentimento do espírito que está perto e está refletindo na gente. Vou trazer um exemplo, que os exemplos são esclarecedores para todos nós, não é mesmo, meus irmãos? A gente gosta sempre de partilhar exemplos aqui que esclarecem o nosso olhar, às vezes de algo que a gente está conversando aqui já na reflexão. Vou trazer um exemplo aqui, meus irmãos, nem sempre é dessa forma, é apenas um exemplo. Vamos supor que um irmão estava aqui na Terra, encarnado, chegou o dia dele, ele desencarnou. Passou para a pátria espiritual. Além do túmulo, a vida continua. Só que esse irmão, ele não compreende que ele desencarnou. Ele acha que ainda está vivo, porque enxerga tudo ainda perfeitamente, consegue ver as coisas aqui da Terra. Só que ele começa a perceber que as pessoas não enxergam ele, não ouvem. E ele começa a ficar muito angustiado com isso. Começa a ficar desesperado. Porque ele está enxergando. Ele está falando com as pessoas. Mas ninguém está vendo ele. Porque ele já passou para a pátria espiritual, não é mesmo? Só que como ele ainda é muito apegado, as coisas físicas aqui não consegue se desprender. Ainda está muito agarrado ao corpo, muito agarrado às coisas que deixou, muito agarrado até mesmo à família. Então não consegue se desprender. Esse irmão espiritual vive com essa angústia, desesperado, porque ele não consegue se comunicar e entender que ele já desencarnou e que a vida continua. Pode acontecer desse irmão, um irmão que não faz o mal, mas também não faz o bem. Digamos que é neutro nesse sentido, porque ele não faz nada de mal para com a gente, mas também não produz o bem, não segue com a vida no plano espiritual. É um irmão que está perdido, um irmão que não compreende, que já desencarnou. Então, digamos assim que esse irmão se aproxima de nós. E ele se aproximando, ele está angustiado, ele está aflito, ele está desesperado, perdido. Ele se aproximando, ele só se aproxima, passa por nós, meus irmãos, às vezes na rua ou no lugar que a gente adentra, são muitas variáveis. Ele se aproxima de nós. E aí, repentinamente, começamos a nos sentir angustiados também, aflitos, desesperados. Aí o coração acelera, a gente fica desesperado, a gente quer sair correndo, quer fazer algo, mas a gente não entende o que está acontecendo. Tem um turbilhão acontecendo dentro de nós, algo repentino. Ficamos ainda mais preocupados. E olha só, essas sensações repentinas não são nossas. É desse irmão espiritual que muitas vezes, coitado, meus irmãos, ele está perdido. Ele não compreende que desencarnou. Então, sem maldade, mas também sem produzir o bem, se aproxima da gente. E as sensações dele se refletem também em nós. E aí começamos a captar essa angústia, esse desespero, essa aflição, essa vontade de chorar, mas não sabe o motivo do porquê quer chorar. Porque são sensações, sentimentos desse irmão. E se não soubermos ter esse esclarecimento, ficaremos com essas sensações pra gente e ainda ficaremos mais perturbados, achando que tem algo errado com a gente, achando que procurando um motivo que não encontraremos na vida física. Olha, meus irmãos, essas sensações dos espíritos que a gente capta pela presença deles ao nosso redor muitas vezes é algo muito comum, meus irmãos. Muitos de nós já pode ter sentido isso também e se desesperado, se angustiado, ou ficou se perguntando por que estava sentindo esse frio repentino, um frio que parece que é no osso da gente, que é um frio que a gente não consegue explicar. Mas são sensações de irmãos que muitas vezes se aproximam. Então, meus irmãos, o que fazer quando isso
acontecer, não é mesmo? A algo que estamos sujeitos. Afinal, a pátria espiritual está em constante contato aqui com o mundo encarnado. Olha, meus irmãos, nós podemos sempre fazer uma oração nesses momentos. Primeiro, quando sentir essas sensações, compreender, é realmente nossa essa sensação ou é de um irmão espiritual? Algo aconteceu no nosso dia, estamos passando por algo para estar sentindo isso? Se a resposta for não, é porque pode ser de um irmão espiritual. E se for, façamos uma oração. Elevemos o pensamento a Deus. Vamos pedir a Deus nosso Pai que ampare esse irmão que se aproximou de nós, esse irmão espiritual. Vamos pedir a Jesus carinhosamente que Jesus guie esse irmão espiritual que muitas vezes está perdido até uma casa espírita, que ele possa ali encontrar a luz, que Jesus guie até ele irmãos espirituais que vão esclarecer ele, para que esse irmãozinho entenda que nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, a gente não consegue auxiliar ele muito, meus irmãos, que o local para isso é dentro de uma casa espírita. Então vamos rogar a Jesus que os bons espíritos possam ir ali, resgatar esse irmão que está desesperado, que está angustiado, conduzir esse irmão para um local apropriado para que ele possa ali receber o esclarecimento, receber o auxílio. Coloquemos essas palavras também em nossa prece, pedindo a Deus que esse irmão seja encaminhado para a luz, para um lugar melhor para ele, que ele compreenda que ficar aqui na terra, perdido ainda, não auxilia ele na jornada eterna como espírito. Olha, meus irmãos, também vamos pedir a Deus auxílio e discernimento para sabermos lidar com essas sensações desagradáveis, muitas vezes de sentir a presença desses irmãos espirituais. Não nos desesperemos, não nos entreguemos a essa sensação, porque ela se torna maior ainda. Façamos uns minutinhos de silêncio, com o pensamento em Deus, e essa sensação ela vai se aliviando. E aí os bons espíritos, ouvindo a nossa prece, vêm em auxílio, ajudar esse irmãozinho, para ele encontrar ali um lugar, uma luz melhor para ele. E que Jesus nos auxilie a sabermos ter força e muita fé para entender que essa sensação não é nossa. E não sendo nossa, meus irmãos, não tem por que desesperar e se entregar a elas. Bom, meus amados irmãos, que a nossa mensagem de hoje ela possa ser de esclarecimento para todos nós sobre algo que a gente pode enfrentar aí no nosso dia a dia. Lembremos, se isso acontecer repentinamente, elevemos o coração em prece a Deus nosso Pai, a Jesus, rogando auxílio aos bons espíritos, até que essas sensações elas vão se dissipando, elas vão diminuindo, perdendo a força, e esse irmão espiritual também vai buscando um caminho melhor, um lugar que ele pode ser esclarecido. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, o qual foi inspirado no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81. Só para esclarecer para a gente que esse item, essa passagem do evangelho, é sobre obsessão. E hoje aqui a gente não tratou necessariamente sobre obsessão, mas sobre uma influência desagradável, essas sensações desagradáveis que podemos sentir pela presença de espíritos que às vezes estão perdidos ou ainda inferiores. Tudo bem, meus irmãos? Então é uma influência mais leve, não chega a ser uma obsessão. Bom, meus amados irmãos, hoje também essa nossa mensagem, como todas a qual a gente partilha aqui, é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós, meus irmãos. Uma ótima terça-feira, com Jesus em nosso coração, que a mensagem de hoje possa nos esclarecer, nos amparar e nos conceder muita paciência, caso a gente venha sentir
essa leve influência, essa angústia, essas sensações de irmãos espirituais que se aproximam. Que assim seja.